Fala, meus temperados, estamos de volta aqui falando do nosso querido TSH, nosso sistema de placar favorito. Finalmente, né, eu sei que demorei, que eu fiquei devendo muito pra vocês vídeo do TSH, mas é porque, gente, eu aprendi tanta coisa sobre ele, combinando ele com Touch Portal, com OBS, com outras coisas, que eu fiquei meio bugado na hora de escolher sobre o que falar. Então, decidi listar algumas das melhores novidades que o TSH recebeu ao longo do tempo. Vou colocar aqui nesse vídeo. Se você sentir que eu esqueci de algum ou tem alguma outra coisa que você queira saber, deixa aí nos comentários. E também qual novidade é essa que eu tô trazendo hoje que você quer um vídeo dedicado apenas para ela. Mas não se preocupe, vem muita coisa sobre TSH aí. Eu tenho as combinações com ele agora com o Touch Portal que vocês vão ficar doidos. Vamos lá? Sem muito mais delongas, vamos pro vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Então, uma das novidades mais interessantes que a gente teve aqui no TSH nos últimos tempos é que agora você tem um controlador via navegador do placar que você pode mandar até para outro computador, um celular, para você controlar o seu placar de maneira remota. Vocês vão clicar aqui, ó, vocês também notem que ele está em beta ainda. Vocês vão clicar aqui, vai ter aqui o endereçozinho, pau, e vai abrir essa página aqui como está aqui do lado. Eu vou aumentá-la um pouco aqui para vocês terem uma noção melhor. Ela fica assim, vai depender do tamanho da janela que você vai usar, né? Mas você pode operar seu placar tranquilamente por aqui. Você pode até puxar os sets, né? Se você tiver uma bracket programada aqui no seu placar, como já foi explicado em outros tutoriais, você pode operar ele aqui, ó, tranquilamente. Depois que você alterar tudo que você quiser, que eu digo, real name, Bruno. Se você quiser enviar isso tanto para overlay, tanto para o controlador aqui, ó, submit changes, a gente vai ver aqui, ó, que aqui já mudou, ó, já apareceu meu nome aqui, ó, Bruno, e atualizou cá, bem como a overlay aqui do placar que tá aqui, ó, ela tá aqui bonitinho, vou dar um zoomzinho aqui, alterou tudo bonitinho, claro que o pronome não aparece aqui, mas você já pode ter tipo um controlador do seu placar no seu celular. Isso também para quem manja, sabe montar um servidor, você pode ter um placar no seu próprio servidor, enviar um link já da overlay sempre que ela atualizar para o seu OBS, para o seu VMix, para o seu software, né, que você estiver usando para fazer a sua live. Isso aqui é uma função muito interessante, tem muitos usos. Pra você ter uma ideia, eu tô deixando um notebook aqui só para operar o placar, tô fazendo os testes aqui. Assim que tiver tudo redondinho, eu vou mostrar para vocês como é que fica, porque no que eu tô vendo vai ficar muito legal, né, que já foi, se você tiver um PC mais fraco, tiver um notebookzinho ali tranquilo, deixa ele só para rodar e atualizar o TSH, que vai ficar show de bola. Outra função muito boa, que eu acho que eu já devo ter abordado em algum outro vídeo do TSH, isso aqui vai muito para quem tem seus Stream Decks, independente seja o Elgato, o chinesinho, né, ou o Touch Portal, né, que é o carro-chefe aqui do canal, é que além do nosso controlador remoto, né, via navegador, o TSH, ele permite que você coloque teclas de atalho para carregar set, aumentar a pontuação das equipes, na equipe, diga-se, player 1, player 2, né, zerar e inverter o placar. Esse TSH aqui é um TSH limpo, isso aqui não é o TSH que eu uso, né, que já tá com as minhas teclas tudo configuradinhas. Você pode determinar as teclas que você quer e pode configurar tranquilamente no seu Stream Deck essas mesmas teclas para alterar o placar. Aí fica bem mais prático, né, na correria, vamos dizer que você tá narrando e tá operando, e já tem seu botãozinho ali para mexer no placar. Isso aqui é muito interessante, foi algo que até lá no começo do TSH eu pedi bastante lá no Discord, né, eu recomendo que vocês acompanhem o Discord do TSH. É lá, por exemplo, aqui, isso aqui é uma revisão beta, pré-release aqui do TSH, você tem acesso lá a esse tipo de informação, todas as atualizações dos assets, quais são as funções vão vir, tem vários layouts lá que a galera posta de graça também. Então recomendo demais que vocês participem do Discord do TSH. Outra coisa, vocês estão vendo que eu tô abrindo o placar, ele tá atualizando aqui, ó. Algumas pessoas ainda não sabem que vocês podem editar o seu placar por aqui, pelo próprio navegador. Como é que eu abro o meu placar pelo navegador? Você vai ter que pegar esse endereçozinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse endereço aqui, http, vai sempre aparecer ou aqui ou então em Rule 7. Antigamente a gente usava aqui, ó. O Rule 7 só vem até os números, tá vendo? Você pode até dar um clique, só quando você dá um clique aqui, ele abre o controlador de placar. Aí o que você faz para você poder editar o seu placar por aqui ou então visualizar as alterações que você tá fazendo no seu editor? Você vai vir aqui, vai pegar aqui, botar o caminho, depois dos 5.000, você vai botar o caminho da sua pasta. Você vai pegar esse endereço, o endereço de IP, vai pegar o caminho da pasta do scoreboard que você está usando. No caso meu aqui, ó, layout, scoreboard, barra
sf6 underline online.html. Você tem que botar o caminho do arquivo HTML que você está editando. Então ele vai abrir no navegador, prontinho para você estar visualizando as alterações que você faz em tempo quase real, né? Você não vai precisar, tipo, antigamente eu tinha que abrir o OBS pra ficar olhando as alterações que eu fazia, de mudança de cor e tal. Agora eu posso vir por aqui, ó, apertar o F12, se eu não me engano, aqui no Firefox é o F12, pra você abrir o modo desenvolvedor e você pode já procurar aqui ver como é que você vai editar a parte visual do seu placar, né? Deixa eu botar ele aqui do ladinho, entendeu? Vocês vão poder vir editar a parte visual do seu placar já por aqui mesmo. Vocês não vão precisar entrar em um editor. Então como eu mesmo faço, eu edito normalmente no VS Code. Eu vim aqui entender onde é que eu tô mexendo, que eu tenho meu conhecimento disso aqui é bem básico, entendeu? Então eu vou aqui descobrindo, vou passando o mouse aqui, ó, vou descobrindo onde é que eu mudo a cor, por exemplo, aqui, ó, tem a cor do texto aqui, ó, a cor do texto é nesse código aqui, posso vir aqui, alterar, ver como é que vai ficar se o texto for vermelho. Tá entendendo? Aqui o background também, eu posso mudar a cor do fundo, tudo por aqui. Eu vou visualizando como é que vai ficar na minha edição. Principalmente, como eu, né? Não tenho tanto conhecimento assim de edição em código. Então, isso aqui já é uma mão na roda para vocês aprenderem como é que edita, altera as cores. É até fontes, entendeu? Até para entender o caminho, onde é que tá o código, onde é que tá a caixa. A galera que é desenvolvedor consegue explicar isso aqui de uma maneira melhor. Eu tô falando bem por cima aqui, porque eu também sou tão leigo quanto vocês. Eu tô ainda estudando essas coisas para poder fazer um tutorial bonitinho para vocês, para editar o seu placar. Tudo aqui no código bonitinho. Então o que eu vou aprendendo, eu vou repassando para vocês. Outra função aqui que a galera deixou passar despercebido, eu acredito por não entender muito bem qual é a utilidade. Vocês estão vendo que aqui em cima tem número de placares. Tá vendo? Número de placares aqui bonitinho. Você pode até mudar o nome da aba, mas eu vou explicar para vocês o porquê que isso é interessante. Você pode aumentar aqui, ó, para 2. Vai aparecer aqui, ó, outro placar. Então, eu posso mudar o nome da aba aqui, posso botar aqui, ó, estreia principal. Plau. Posso vir aqui em placar 2, mudar o nome, botar aqui placar 2. Vou botar aqui estação 1. Eu tenho 2 placares agora, tá vendo? Agora, como é que eu acesso as informações desse segundo placar? Vou até botar aqui, ó. Vou botar aqui Eco contra Kemi. Por exemplo, tá 2-1 para o Eco. Como é que eu vou acessar esse segundo placar, sendo que lá no arquivo eu só tenho um HTML? Como é que a gente faz para acessar, né? A gente vai pegar esse mesmo link aqui. Tá vendo que a gente criou o link aqui para editar? Tá vendo? Esse link aqui você também pode botar no seu OBS, viu? Que ele vai funcionar. E justamente é ele que a gente vai precisar. Vou até duplicar essa aba aqui. Vou duplicar essa aba. Assumir até a página do desenvolvedor. O que é que a gente vai botar? Vocês vão colocar esse código aqui. Vou deixar aqui na descrição também, mas o código que vocês vão colocar é interrogação. Vou até colar aqui, ó. Interrogação, scoreboard, number e o símbolo de igual. 2, o number com N maiúsculo, só por segurança. A gente vai dar um enter aqui, ó. Ele já carregou o segundo placar. Que é esse placar aqui, coloquei ó, Eco e Kemi, onde eu posso aqui estar alterando as informações dele. E aqui a string principal tá aqui normal, ó, não vai se alterar em nada nele, porque são 2 placares individuais. Eu não sei até quantos placares o TSH pode operar. Eu já usei 3, entendeu? Pra que serve isso? Qual seria a utilidade prática disso? Eu já fiz live assim e deixei todas as estações fazendo live com placar automático. Por quê? Por exemplo, na estação 1, vocês sabem que tem a opçãozinha aqui, né, de seguir os sets da stream ou estação. Aí você escolhe uma estação, aí você vai ter que ter o seu moderador cuidando da pontuação pra quando atualizar no chat GG, atualizar aqui, né? Aí você vai precisar deixar a atualização automática do placar ligada, né? Não vai aparecer aqui porque não tem nenhum torneio vinculado. Daí, quando você quiser mostrar o que está acontecendo nessa estação, como eu estava fazendo nesse dia, você simplesmente muda o placar, muda de tela lá no seu OBS com o segundo placar. Ou então, vamos dizer que você está fazendo uma disputa de equipes ou algo do tipo. Cara, a aplicação disso aqui vai depender muito da sua criatividade. Vamos dizer também que você quer mostrar
em tempo real o que tá acontecendo em outra partida, no caso o placar. Vamos pensar no futebol, né? Lá na televisão, quando a gente tá assistindo uma partida, né, vai aparecendo o resultado de outras partidas também, em conjunto com o que tá acontecendo ali. Então vocês podem usar isso nesse sentido. Deixar o seu moderador atualizando lá, tá, a partida que você quer, da estação que você quer. Vamos dizer que a gente tem um campeonato que tá com 2 estações fazendo live. Então você pode deixar o placar em tempo real da luta que tá acontecendo nessa estação aqui na sua overlay. Basta sempre colocar aqui, ó, layout. Depois do HTML, exclamação, scoreboard, number, símbolo de igual, número 2. Na verdade, o número, ele quer dizer qual é o placar que você tá usando aqui. Porque se eu criar mais um, vai vir um terceiro placar. Vou botar aqui, ó. Vai... Jinx. Aí eu vou vir aqui, vou duplicar aqui essa aba, né? Pra gente agilizar. E vou vir aqui e colocar number 3. Olha o inglês do Fisk aí funcionando. Olha lá, olha, apareceu vai Jinx, um terceiro placar, independente do seu placar principal. Por isso que é importante você tá renomeando, né? Botando nome nas suas abas, né? Pra você saber qual o placar que você tá mexendo, né? Lembrando que isso aqui são... Deixa eu ver se isso aqui... Não. Dá pra destacar o gerenciador de placar. A estação você não consegue destacar ela daqui, não. Aí você pode até mudar as configurações aqui, ó, para ficar o mais confortável para você tá fazendo a sua operação. Uma coisinha interessante, principalmente pra galera que não sabe editar tanto CSS, HTML, eu tô incluso, eu não sou um profundo conhecedor. A gente tá vendo esses 2 quadradinhos aqui, isso aqui são as cores do número do placar, onde vai ficar a pontuação do cara. Você pode trocar essa cor aqui pra cor que você quiser por aqui mesmo. Algumas pessoas me perguntaram e às vezes foi só uma falta de curiosidade, né? Só dá um cliquezinho aqui, ó, plau, pronto, você pode trocar a cor aqui. Você clicou aqui, vou botar pra ficar esse... meio dourado aqui, dá um ok. Se eu puxar aqui a overlay, cadê ela? Deixa eu puxar aqui a overlay, ó. Puxando aqui a overlay, vocês já viram que mudou a cor aqui do player 2, a do player 1. Aqui eu clico aqui no quadradinho, deixa aqui lilás. Se eu voltar cá, ó, isso vai ser válido para todas as suas overlays que tem aqui a caixa de pontuação. Todos os placares que tem aí essa caixa de pontuação vai ser colocado a cor que você selecionar. Outro ponto interessante que atualizou no TSH, que eu já tenho utilizado já há um tempinho, no último Continental fiz um overlay baseado nisso aqui, é que você também pode colocar qual é o controle que o cara tá jogando. Claro que ele não vai conseguir puxar essa informação do ChartGG por enquanto, que eu tive uma ideia, vou repassar lá para os devs para ver se dá certo. Pode colocar qual é o controle que ele tá utilizando, e isso vai ser mostrado na tela versus. Nos outros placares ainda não vi como eles vão mostrar. Eu mesmo fiz o meu placar para mostrar qual é o controle que o cara tá funcionando de maneira um pouco mais genérica, né? Não com esses modelos, os modelos específicos, como tem aqui, né? Tem modelos específicos. Isso dá uma gama de... como é que eu posso dizer? Uma gama de variedades de informações que você pode colocar na sua live. Eu acho interessante, né? Que às vezes o pessoal, quando eu tô narrando, o pessoal pergunta, que tipo de controle fulano usa? Já vai ter lá a informação no overlay, na tela versus, entendeu? Já pro cara entender qual é o controle que o seu jogador favorito tá utilizando. Aqui no nosso painel iniciante tem mais informações sobre o nosso jogador, né? Agora a gente pode ver o seed aqui também, os pronomes, se é aniversário dele. Achei bem interessante essa opção aqui. Temos o Charles. Para o Street Fighter, no caso, vamos poder escolher qual é o controle clássico, dinâmico, moderno. E em outros jogos também, como o 2XKO, que tem a questão dos fuses, você também vai poder escolher os fuses. Vou tentar fazer um vídeo dedicado para cada jogo de luta sobre como é que ele se comporta com o TSH, como o TSH se comporta com cada jogo de luta. Se vocês quiserem aí, deixem aí nos comentários quais os jogos vocês mais estão querendo, se vocês mais usam o TSH para fazer seus campeonatos. Essa informação aqui é informação adicional, né? Você pode botar uma observação sobre um player. É uma coisa que eu achei interessante. Tem algumas players femininas que o nick eu não consigo distinguir. Nem às vezes a foto é uma foto de um personagem, um símbolo, eu não consigo distinguir se é um player ou uma player. Eu poderia colocar aqui na formação adicional dela, ó. Isso aqui é uma player. Ou então, para as pessoas que têm identidade de gênero diferenciada, a gente colocar aqui a observação. Pra gente entender, tudo bem que a gente tem aqui esse pronome, né? She, her, we, pra gente entender, mas a gente também pode colocar nossa informação adicional aqui.
Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido essas novidades. Eu acredito que muita gente que já até me acompanha, conversa comigo em privado, já tenha conhecido essas novidades. Mas pra galera que não tá acompanhando muito, já fica um bom vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa que eu tenha faltado aqui, deixa aí nos comentários, entre em contato comigo. E também qual é parte aí que vocês querem que eu dê um detalhezinho a mais, que eu faça um tutorial dedicado aí, já pra ter um norte, né? Que como eu falei, eu já tô com tanto conhecimento acumulado que eu tô em dúvida do que eu devo colocar aqui no canal pra vocês, beleza? Você sabe que o canal aqui quem manda não sou eu, são vocês, né? A ditadura aqui é inversa. E tamo junto demais, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí, ativa as notificações e tamo junto demais.